Amém, meus irmãos? Nós cremos que a palavra de Deus ela nos dá respostas. Eu espero que essa mensagem de hoje seja uma resposta ao seu coração. Hoje nós terminamos nossa manhã com uma notícia muito triste. O Brasil viu essa notícia, do acidente com o balão, e perdemos aí um menino da nossa cidade, primo do Fabian, oftalmo, médico de muitos de vocês, menino jovem, e com ele mais 7 pessoas. E eu tinha uma mensagem para essa noite, mas meu coração se incomodou muito com essa notícia, e eu mudei um pouco o que eu ia falar. Então peço a paciência de vocês, porque não ia ser esse o sermão, mas eu quero trazer uma resposta de Deus para tempos difíceis. Porque não é só essa notícia. Nós estamos no 9º dia de conflito Irã-Israel, Israel-Irã. Nós estamos já há 3 anos com a guerra da Ucrânia. Nós estamos todos os dias abrindo o noticiário e nos deparando com notícias de mortes, de doenças, de guerras, de conflitos. Assistimos o futebol nos últimos dias, para distrair um pouco, e para, pelo menos no Mundial de Clubes, ter boas alegrias com os brasileiros. Então, eu creio que também faz parte de ser humano, sentar com a família, assistir um jogo. Mas tem sido, felicidade e alegria tem sido momentos atípicos para nós, porque nós estamos mais nos deparando com notícias ruins. Então eu quero trazer uma resposta bíblica para hoje. Então é o objetivo de responder um pouco às angústias do seu coração. Amém? Então vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 18. E diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que a nós será revelada. Que em nós será revelada. Feche seus olhos. Que você tenha reverência diante de Deus. Eu creio que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. E nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo, eu quero entregar esse púlpito. Eu tenho desistido de ser um pregador. E tenho entendido que esse púlpito é seu. Então eu hoje venho aqui, Deus, com o coração tão quebrantado, tão quebrado, Deus, pelas notícias. A Deus, por mais um amigo que perdemos. E buscando a Deus no Espírito, buscando na palavra, uma resposta para o nosso coração que fica confuso. Então eu entrego esse púlpito, entrego esse momento e digo: Espírito Santo, fala ao nosso coração, que eu esteja aqui apenas como um canal, como alguém que vem como mensageiro do Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu quero que vocês guardem essa que a gente possa pensar da frase, do texto, sofrimentos atuais. O apóstolo Paulo vai dizer leve e momentânea tribulação, para se referir a essa vida. Nós não temos controle sobre a vida. Nós não temos controle sobre os nossos dias. Nós fazemos planos, mas nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nós podemos planejar o nosso sucesso, mas nós não temos controle nenhum sobre nem sobre um fio de cabelo que cai da nossa cabeça.
Nós não temos controle sobre uma folha que murcha, seca e cai. Nós não temos controle sobre doença, morte, acidente, catástrofe. Nós não temos controle sobre nada dessas coisas. Está tudo bem e tudo certo. E glória a Deus. E todas as vezes que você estiver feliz, faça-me o favor de aproveitar a sua felicidade ao máximo, ser grato a Deus e não fazer como alguns crentes que ficam esperando o próximo problema. Não precisa esperar o próximo problema com expectativa. Ele virá. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal. Problemas você não precisa fazer força para aparecer. Mas quando aparecer um momento feliz na sua vida, desfrute com as pessoas que você ama. E agradeça a Deus e ore a Deus, Deus, que se prolongue os dias felizes. Que se prolongue os bons tempos. Nós moramos num país abençoado. Nós temos pecado por não amar nosso país. Nós moramos num país abençoado. Nós precisamos resgatar o nosso patriotismo e amar o nosso país. Nosso país tem uma terra fértil. Nós somos brasileiros. Nós podemos até dizer, sou descendente disso, daquilo, mas nós somos brasileiros, somos dessa terra. Essa terra é abençoada. Nós estamos em Freiburg, essa cidade é uma bênção. Deus tem nos dado o privilégio de morar numa cidade em que ainda em alguns bairros nossos filhos podem brincar na rua sem a supervisão de seus pais, como na nossa infância. Isso é raro no Brasil. Isso é raro no mundo, mas nós temos esse privilégio. Então eu quero convidar vocês, antes de falar de sofrimento, eu quero dizer, quando Deus te permitir viver momentos felizes, não seja um profeta do caos, mas seja uma pessoa grata e humilde de dizer, se Deus está me permitindo viver um dia feliz, quero degustá-lo o máximo que eu puder, com as pessoas que eu mais amo. Falava com a Daiane hoje de manhã, enquanto nós tomávamos um café. Recentemente eu acabei fazendo um jejum mais longo do que eu estava acostumado. E tomando um café hoje com a Daiane, eu disse para ela que durante esse jejum eu aprendi o prazer das pequenas coisas. No meio do jejum eu pensava assim, um pão com manteiga e um café preto sem açúcar. Meu Deus, né? Todo mundo sabe, eu não passei fome por nenhuma necessidade, fiz porque quis, e por direção de Deus. Mas depois de 35 dias sem comer, só de fazer uma papa de bolacha para o Benjamin, quando eu derramei o leite no copo, na minha cabeça eu via vaca, pasto, bezerro. Eu estava igual um enólogo, cheirando leite, dizendo, isso aqui veio de uma vaca, né, raça X, Y, enfim. Mas eu vou dizer para vocês, antes de nós falarmos de sofrimento, quando Deus te der dias felizes, escute agora, escute de todo nos dias mais singelos e mais humildes da sua vida. A felicidade, ela não está em cofres complexos. A felicidade, ela está oculta nas pequenas coisas. Nem que seja com as crianças em casa, um colchão jogado no chão, assistindo um filme, comendo uma pipoca, fazendo uma bagunça, porque parece que a pipoca, pela lei da física, foi os cantos, né? Porque não é possível, né? Eu não como muita pipoca e reclamo com os meninos que sempre a pipoca está na sala, jogado para todo lado. Quando eu vou comer pipoca, quando eu levanto, tem pipoca para todo lado. É uma lei da física. A pipoca nasceu para cair fora do pote. Deixa eu dizer para você, os dias felizes, eles são presentes de Deus. Você precisa aprender a ser uma pessoa grata e feliz. Felicidade na Bíblia é ordem, é mandamento. Alegrem-se, novamente direi, alegrem-se no Senhor. É um mandamento, seja feliz. Agora você não pode ser da pessoa que, ao degustar da felicidade da vida, esquece e faz vista grossa para os desafios ao seu redor. Então nós estamos em um mundo quebrado.
O nosso mundo é um mundo quebrado. Nós não estamos no mundo bom. Os dias felizes são privilégios, presentes de Deus, mas nós estamos num mundo quebrado. Por que o nosso mundo está quebrado? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que quando Deus criou tudo, Deus disse, e viu, o que a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Deus cria um mundo perfeito. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Mas quando você continua lendo, você vê o capítulo 2, e você chega no capítulo 3, algumas Bíblias, algumas traduções da nossa época, dão títulos aos capítulos, e o título de Gênesis capítulo 3, atribuído ao capítulo 3, é a queda. O ser humano cai. E quando o ser humano cai, o pecado entra no mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, aonde o pecado entra, o pecado deforma. O pecado tem poder para deformar tudo que ele toca. Você pode ter um casamento maravilhoso, extraordinário. O pecado destrói um casamento. Você pode ter uma saúde muito boa. Os vícios, o pecado, o desleixo, destrói sua saúde. Você pode ter uma vida profissional muito boa. O pecado, a ganância, a desordem, a preguiça, destrói, deforma. O pecado deformou o mundo. E a partir de Adão e Eva, nós temos uma herança adâmica. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós nascemos debaixo desse jugo. O mundo está debaixo desse jugo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Todo e qualquer mal no mundo, todo e qualquer mal no mundo, não vem de Deus. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é justo. Deus é bom. Todo e qualquer mal no mundo vem do pecado, da queda do ser humano e das obras de Satanás, a antiga serpente, o enganador das nossas almas, o acusador, aquele que deforma tudo que toca, o pai da mentira. Então, quando você olha para as situações da vida, nós estamos falando hoje, foi notícia e tomou a nossa mente, nossa atenção, um acidente. Assim como recentemente as notícias são de um conflito, de uma guerra. Assim como alguns anos atrás foi uma pandemia. Ou quando temos a notícia de que alguém que nós amamos está profundamente doente. Quando nós nos deparamos com isso, muitas vezes a pergunta que as pessoas fazem, eu sou pastor há tempo suficiente para saber o que as pessoas perguntam nos seus dias mais difíceis, e as pessoas perguntam, por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que com a pessoa que eu amo? E eu vou dizer para vocês que é compreensível, porque somos seres humanos, mas posso responder para vocês por que nós fazemos essa pergunta? Porque somos ignorantes em relação à mensagem central do Evangelho, porque a mensagem central do Evangelho é: não coloque sua confiança na vida terrena e momentânea, mas coloque deposite toda a sua confiança na vida futura, no céu, na promessa de Deus e naquilo que Jesus, no preço que Jesus pagou e na conquista do sangue de Jesus. Nós temos uma promessa de um mundo perfeito, santo, aonde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. O mundo quebrado passou e estaremos com Cristo vivendo um mundo perfeito, que foi conquistado por Jesus. Recentemente eu fiz um curso sobre felicidade. Era um curso que escolhia grandes autores do mundo, da história, né, da humanidade, para responder o que Aristóteles falou sobre felicidade, o que Sêneca falou sobre felicidade, o que alguns pensadores mais modernos, mais contemporâneos falaram sobre felicidade. E um dos autores era Agostinho, bispo de Hipona. E é interessante que o professor muito erudito, Rafael Nogueira, ao dar sua aula sobre felicidade e trazer os pontos de cada um dos autores, ele disse assim: gente, Agostinho destoa de todos.
Porque Agostinho fala de felicidade no futuro. A felicidade para Agostinho é a eternidade. A felicidade para Agostinho é possuir Deus. Então, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a dor, e faz parte da nossa humanidade reclamar, murmurar, se queixar diante de Deus, mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, é fruto da nossa ignorância em relação a Deus, porque a promessa de Deus é: no mundo tereis aflições, ainda nesse mundo vocês vão lidar com as consequências do pecado, do seu pecado e do pecado da humanidade. Ainda nesse mundo vocês vão viver num mundo deformado. Mas se vocês colocarem a esperança de vocês em Cristo Jesus, vocês vão herdar um novo mundo, novos céus e nova terra. Vocês vão herdar a vida eterna. E o Evangelho é sobre vida eterna, é sobre esperança em Cristo. É por isso que você vai ver cristãos, e você pode ler aquela série de livros sobre os mártires, e você vai ver cristãos que na hora de morrer por Jesus, vestiam suas melhores roupas, cantavam hinos. Ou então uma mulher junto com o seu marido na Coreia, quando estavam sendo enterrados vivos por crer em Jesus, o marido se volta para ela e diz para ela assim: eu não vou suportar ver meus filhos serem enterrados vivos. Eu vou dizer para eles que eu vou negar a mensagem do Evangelho, a mensagem que eu creio. Eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar de Jesus. E ela disse, como uma boa mulher, ela disse: quieto. Falou: crianças, se preparem, porque hoje nós vamos jantar com o rei. Os soldados não têm piedade. Algumas pessoas assistiram aquela tortura pública daquela família, sendo enterrados vivos na Coreia do Sul. As sementes do sangue derramado na Coreia do Sul vêm na sequência, porque pouco tempo depois da Revolução da Coreia e toda a perseguição aos cristãos, o nosso Deus, Ele não é brincadeira. O nosso Deus é um Deus sério. O ser humano não tem poder, Satanás não tem poder para segurar a boa mão do Senhor. Naquele país onde os crentes foram perseguidos e assassinados, como a história dessa família, surgiu uma igreja em uma tenda, numa favela. O pastor dessa igreja, o pastor Po Yang-shu, um homem que Deus usou poderosamente, um pequeno coreano, cheio de Deus. E ali nasceu a maior igreja evangélica do mundo, a Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, a maior igreja do mundo. Mas tinha uma mulher antes dessa igreja que teve a coragem de dizer para o seu marido: se eles vão nos matar, nós vamos morrer, mas nós vamos estar com Jesus. Jesus, ao tentar explicar isso, Jesus disse que um homem foi trabalhar num campo, como empregado, como diarista, e trabalhando no campo, no meio da labuta do seu trabalho, ele encontrou um tesouro, e esse tesouro estava enterrado nesse campo. Mas a Bíblia diz que esse tesouro é um tesouro de grande valor. Esse homem não podia roubar o tesouro, isso seria errado. Então ele deixa o tesouro onde está, pelo seu caráter honesto. Ele vai embora do seu trabalho, mas a mente dele está consumida por aquele tesouro. Então ele vende tudo o que ele tem, ele vende todos os seus bens, ele junta todo o seu dinheiro, talvez o que ele trabalhou a vida inteira para conquistar. Vai para o dono daquele campo e diz: eu quero comprar o seu campo. O dono faz o preço, ele compra o campo. Ao comprar o campo, se torna herdeiro do tesouro de grande valor. E Jesus disse: assim é o reino de Deus. Quando você conhece Jesus, muitas vezes as renúncias que exige servir Jesus é você perder tudo que você tem.
Ser um cristão verdadeiro muitas vezes é perder tudo que você tem, para um dia você herdar o tesouro de maior valor. Ser crente é levantar os olhos e olhar para o futuro que Deus preparou para você. A Bíblia diz o seguinte, quando você vai para João 16:33, diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você vai ver Jesus vindo na terra e não tendo a vida de um rei, não tendo a vida boa, não sendo carregado pelas pessoas. Você vai ver Jesus vindo na terra, e quando você vai para Lucas, quando você vai para o texto de João 16:33, Jesus vai dizer: eu passei, eu venci, eu experimentei. Você vai ver Jesus chorar, você vai ver Jesus se entristecer. Eu estou falando aqui de um acidente, de uma morte. Quando você vai ver que João Batista é decapitado, e João Batista é primo de Jesus, e hoje eu atendi pelo telefone o Fabian em prantos, chorando pelo seu primo. Você vai ver na Bíblia, e se você ler com cuidado, com uma certa atenção, você vai ver que Jesus, ao saber da notícia de que seu primo morreu, vai para o monte para orar, se isola, fica sozinho, não quer ninguém por perto. Jesus experimentou as nossas dores. A Bíblia diz em Isaías que Jesus foi experimentado no sofrimento. Quero usar uma frase de C.S. Lewis. E C.S. Lewis disse isso de forma tão magnífica. Ele disse assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Gente, toda dor e todo sofrimento precisa nos lembrar de que não somos dessa terra, precisa nos lembrar que temos uma promessa, precisa nos lembrar que temos uma única esperança. Toda notícia ruim nessa terra é uma mensagem, é o megafone de Deus dizendo: não se apegue com esse lugar, porque esse lugar é momentâneo, é passageiro, não é sua casa, você é forasteiro, você não pertence à terra, você não pertence aos prazeres desse mundo, porque mesmo que eles sejam abundantes, são passageiros. Porque mesmo que sua vida seja uma vida muito controlada, muito feliz, muito próspera, é frágil. Uma notícia, um telefonema, muda tudo. Quando você vai ver o que o Bonhoeffer falou, ele falou: a presença de Cristo na dor é mais consoladora do que a ausência da dor sem Cristo. Gente, nós temos um Jesus que não nos impede de viver nesse mundo quebrado, mas um Jesus que se dispõe a estar com você na dor. Então, no momento do seu luto, da sua notícia ruim, do seu dia mal, você pode ficar de mal com Deus, porque você se acha muito grande para ficar de mal com Deus. Você esqueceu quem Ele é. Eu tenho pregado isso aqui, preste atenção. As pessoas falam de Deus como fala do cônjuge. As pessoas falam de Deus como fala do amigo. Eu me lembro, eu não vou usar a expressão que se usava na época, porque ela pode trazer um certo tom de preconceito, mas eu me lembro muito bem da frase que meu pai e minha mãe dizia: eu não sou teu colega. Você muda esse tom para falar comigo, porque eu não sou teus colegas. Eu me lembro da Daiane já em momentos de revolta, o que raramente acontece. Mas eu me lembro dela dizer para o Davi: eu não sou teus amiguinhos da escola. Você muda esse tom para falar comigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Quando você está falando de Deus, só te resta curvar a tua cabeça, ficar em silêncio e adorar. Porque você está falando de um Deus justo, perfeito, santo. Você não fala de Deus como fala dos seus amigos. Você não fala de Deus como fala do presidente. Você não fala de Deus como fala de um líder. Você não fala de Deus como fala de qualquer pessoa. Deus é santo.
E nós precisamos aprender que quando alguém falar assim, gente, os nossos antepassados, eles sabiam mais do que nós em tantos aspectos, mas eu me lembro que os nossos antepassados, eles carregavam um certo temor ao falar de Deus, e hoje quando nós vamos falar de Deus, parece que estamos falando do colega. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus, Ele é bom. Ah, mas meu filho morreu, mas Deus é bom. Ah, mas meu pai morreu cedo demais, mas Deus é bom. Ah, mas aconteceu uma catástrofe na minha vida, uma tragédia, mas Deus é bom, Deus continua sendo bom, Deus não mudou, Ele é imutável, esse é um dos atributos dEle, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo perfeito. Ah, mas eu não acho que Deus é perfeito, mas minha pergunta é, quem é você? Vai pro pó. Você não tem. Gente, quem é você? O barro pode dizer para o oleiro qual o propósito para o qual o oleiro está criando. Não, porque o vaso é feito do pó e o oleiro é o Criador. Você não tem direito de questionar Deus nunca. Você precisa aprender com Jó. E Jó, no seu momento de maior dor, porque não perdeu um filho, perdeu 10. E quando ele recebe essa notícia, ele se joga no pó e ele diz: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. No final, tem um adendo no versículo e diz: e nisso, mesmo diante de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A mulher de Jó, parecida comigo e com você, quer questionar Deus. E ela chega para Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: você fala como uma insensata. Ele diz: podemos receber o bem e não o mal. No entendimento de Jó, ele não tinha entendimento de diabo, ele não tinha entendimento de pecado, ele não tinha esse conhecimento que você tem pelo Evangelho, que nós temos. Nós sabemos que o mal provém do pecado, nós sabemos que o mal provém de Satanás, e nós sabemos que o nosso Deus é santo, justo e bom. Eu tenho pregado isso incansavelmente, sábado após sábado. Deus é santo, justo e bom. Independente do que me aconteça, eu continuo adorando, eu continuo louvando, eu continuo agradecendo, e eu continuo adorando. E as pessoas vão dizer: mas por que Deus fez isso comigo? E eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo num mundo quebrado. Tudo de ruim que vivemos é consequência do pecado. Dos nossos pais, dos nossos antepassados, desde Adão, e da obra de Satanás. Mas por que Deus permitiu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Como pode o vaso feito do pó da terra questionar o oleiro? Eu não sei porque Deus fez, eu não sei porque Deus permitiu, eu não sei porque me aconteceu. O que eu sei pouca coisa porque eu sou limitado, mas o que eu sei, Deus é santo, justo, bom e perfeito. Então talvez daqui 10 anos eu vou entender, ou talvez nunca, mas um dia, na eternidade, existe uma promessa das quais eu tenho uma preferida. Essa para mim é preferida. Nós receberemos a mente de Cristo, e então o veremos face a face e compreenderemos os misteriosos desígnios do Senhor. Mas uma coisa eu posso garantir para você, como pregador da palavra nessa noite: Deus é bom, mesmo que a notícia seja ruim. Eu preciso permanecer fiel. Depois do que nós vemos, quando nós vamos para a palavra, nós vemos que a raiz de toda a dor é o pecado, que corrompeu a criação. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Através do pecado entrou a morte no mundo. Em Gênesis capítulo 3, 17 e 19 vai dizer o seguinte: maldita é a terra por sua causa. Deus falando para Adão.
Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. E quando vamos para Romanos 8, 22, diz: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos algumas certezas nessa noite. Primeiro, Deus é santo, justo, bom e perfeito. Segundo, todo mal veio através do pecado. Então, eu quero que você guarde uma frase no seu coração: o pecado é injusto. O pecado é injusto. Alguém fica alcoolizado, pega o carro, vai dirigir alcoolizado, bate no carro de uma família de bem. Eu tenho uma amiga muito pessoal, que trabalho com ela há muitos anos, que o filho dela morreu, um menino jovem, cheio de vida, voltando para o seu trabalho, cruzou com uma pessoa inconsequente, alcoolizada no volante, e ceifou a vida daquele menino. Minha amiga nunca mais foi a mesma, desde que perdeu seu filho. E aí você diz: por que, pastor? Posso dizer? O pecado é injusto. Ah, mas tem uma morte que aconteceu por um câncer que ninguém fez nada. Exatamente. Nem todas as consequências são diretas, muitas também são indiretas. A doença está no mundo por causa do pecado. A desgraça está no mundo por causa do pecado. Quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo era bom. O pecado entrou e nós hoje vivemos em um mundo deformado e quebrado. Amém? Para terminar, eu quero terminar trazendo uma mensagem de esperança para o seu coração. Os problemas, o mal, vem do pecado, vem da obra do diabo, vem das consequências dos erros dos nossos antepassados e dos nossos erros. Deus continua sendo o mesmo, imutável, santo, justo, bom e perfeito. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, que é e há de vir. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Mas eu tenho uma promessa de Deus para você. Mesmo o mundo em pecado, mesmo o mundo quebrado, Deus é o único Deus na história. Não tem nada disso em nenhuma mitologia, não tem nada disso em nenhuma religião. Deus é o único Deus da história que se submeteu a encarar o sofrimento humano e morrer pelo ser humano. Nós temos um Jesus que sabe o que é dor. Nós temos um Jesus que é experimentado no sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3, versículo 4 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós temos um Deus que sofreu as nossas dores. Em João capítulo 11, versículo 35, sabendo da notícia da morte de Lázaro, a Bíblia diz: Jesus chorou. Em Hebreus 4, 15 e 16 diz: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Deixa eu dizer para você, Deus não é o autor do mal. Deus não é responsável pelo mal que acontece no mundo. Isso tudo é fruto do pecado e tudo fruto do diabo. Mas nós temos um Deus que se compadece da nossa dor. Nós temos um Jesus que foi experimentado no sofrimento. O cristianismo é o único caminho em que o próprio Deus sofreu conosco e por nós. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, se você puder abrir, vai ser precioso demais ler junto com você esse texto. Você está preparado para isso? A banda pode me acompanhar. Você está preparado para esse texto? Apocalipse capítulo 21, versículo 4.
Amém. Você está com o seu coração aberto. Apocalipse 21, versículo 4. Aleluia. Uma Bíblia bem novinha, olha que beleza. Tudo grudadinho as páginas. Amém. Que o Espírito de Deus te encha de esperança nessa noite. E diz assim o texto: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus irmãos, como que nós vamos viver o Evangelho? Nós temos uma influência muito grande do humanismo. Nós temos uma influência muito grande de um negócio chamado hedonismo, que parece que a nossa vida é ser feliz a todo custo, buscar felicidade toda hora, de qualquer jeito. Mas a Bíblia está falando que o Evangelho é esperança numa promessa. Tanto que a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Eu comecei essa pregação hoje falando de uma notícia triste. Eu não podia subir aqui e ignorar. Não posso negar nem meu próprio sentimento. Eu não podia vir aqui pregar hoje sem falar de uma notícia triste, sem falar do coração apertado do nosso irmão que perdeu seu primo, desses pais que perderam seu filho, de tantas famílias que perderam seus entes queridos. E eu estou falando de uma situação, são tantas outras no nosso país e tantas outras no mundo, e tantas no Irã, e em Israel, na faixa de Gaza, e na Ucrânia, e na Rússia, e pelo mundo. Eu não posso ignorar as más notícias, mas eu posso terminar essa mensagem dizendo uma coisa para você. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, é boas novas. E as boas notícias que eu trago para você nessa noite é: se você colocar sua esperança em Jesus Cristo, você não será decepcionado. Você não será decepcionado se você colocar sua esperança em Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixemos os olhos naquilo que se vê. Assim não fixemos os olhos naquilo que se vê, mas do que não se vê na eternidade. João capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A dor tem prazo de validade. Eu gosto muito do texto quando você vai ver Tiago capítulo 1, que ele vai dizer: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, produz esperança, a fim de que sejamos maduros, íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Você pode ficar em pé? Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor, você sabe que esse mundo quebrado tem prazo de validade. Se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor, mesmo que você passe dias doces e amáveis, felizes, memoráveis, aleluia, pode viver com alegria, pode degustar, pode viver
Seja uma pessoa grata, mas no dia que você receber más notícias, você lembre desse sermão, principalmente se lembre do Evangelho e saiba, a dor tem prazo de validade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes, o fato de passarem por um momento, por um período difícil nessa terra, aonde você tem morte, dor, desgraça, sofrimento, aonde o pecado que é injusto afeta todos nós, a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa saúde. Mas se permanecermos fiéis ao longo dessa vida, nós receberemos uma coroa na glória e estaremos com Cristo. Essa é a nossa esperança. O crente tem que ser esperançoso. O crente, ele tem que olhar para o céu. O crente tem que dizer: não importa o que me aconteça, eu continuo servindo, amando, honrando e confiando que o meu Deus, mesmo que por um período de tempo eu tenha que viver num mundo quebrado, o meu Deus preparou novos céus e nova terra. Ele foi preparar um lugar para me morar. Por isso, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em Cristo. Deixa eu dizer para você, sabe quando a tua vida vai fazer sentido? Quando você parar de colocar sua esperança em pessoas, quando você parar de colocar sua esperança em coisas, quando você parar de colocar sua esperança no seu controle, quando você parar de colocar sua esperança na sua prosperidade, quando você parar de colocar sua esperança na sua beleza, quando você parar de colocar sua esperança em coisas passageiras e começar a dizer: não me importa o que aconteça, a fonte, a razão, o sentido, o que me alimenta, o que me sustenta, o que me dá vida, o que me dá vontade de viver a vida, o que me dá gosto para viver a vida, é que eu tenho um Deus eterno e eu sou como um rio correndo para o oceano, ansioso por diluir toda a minha vida em Deus e conseguir, assim como disse Agostinho, possuir a Cristo, me entregar totalmente, ser batizado em Cristo e viver na eternidade, aonde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Seremos consolados e viveremos em um mundo santo, um mundo curado, viveremos na presença de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: o crente tem que ajudar a consolar o mundo. O crente tem que estar à disposição para abraçar seus vizinhos, seus amigos, seus parentes e dizer para eles: não coloque sua confiança em coisas, não coloque sua confiança em pessoas. Olhe para si, olhe para Cristo. E se você, escute isso, meus irmãos, e se você colocar a sua esperança futura, a sua expectativa do futuro em Cristo, é como construir uma casa sobre a rocha. E vem o vento, e vem a chuva, transborda os rios, e o vento dá conta daquela casa, mas ela permanece em pé. Deixa eu te fazer um convite: seja uma pessoa alicerçada em Cristo, seja um crente que a partir de hoje vai ter coragem perante os desafios da vida, não vai esmorecer, não vai desfalecer e ainda vai consolar o mundo. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa, essa promessa vem de Deus, Ele é fidedigno. Eu termino minha mensagem dizendo: independente do que aconteça, independente das más notícias, Deus é Deus, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Ele acerta, 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 acerta e nunca erra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você que está triste hoje. Eu quero orar por você que está com medo do futuro. Eu quero orar por você que está quebrado financeiramente. Eu quero orar por você que está desanimado com notícias de doença. Eu quero orar por você que as suas expectativas foram frustradas. Pessoas traíram você, pessoas enganaram você. Você está desanimado perante a vida. Você está depressivo, ansioso, preocupado, tão confuso. Eu quero pedir nessa noite que do céu transborde rios de águas vivas sobre você, para que você saia desse lugar e diga: olha, eu não sei o que aconteceu, mas algo me
tocou, e esse rio de água viva me trouxe vida, esperança, firmeza para suportar o dia mau e continuar fiel ao meu Deus. Isso é fé. Fé é não esmorecer diante do dia mau. Eu quero orar por você. Se tiver alguém que está sofrendo, passando por um momento, não queira ser tão criterioso de medir o seu sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Tem momentos que a vida nos reserva pequenos sofrimentos. Tem momentos que nos reserva grandes. Tem momentos que achamos que é grande. No futuro descobrimos que há sofrimentos maiores. Mas não minimize o seu sofrimento. Você sabe o que você está passando. E nós somos a igreja de Jesus. Nós temos algo para te oferecer. Nós queremos abraçar você hoje. Tem pessoas aqui com angústias que não tem nem com quem falar. Tem pessoas com angústias da alma. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você veio no culto certo. Você está ouvindo a mensagem certa. Nós queremos abraçar você hoje e dizer, viu? Tem prazo de validade. Tem um Deus olhando para você. Deixa eu dizer uma coisa. O nosso Deus não dorme. Ele cuida dos seus dia e noite. E Ele tem uma promessa estabelecida, firmada. Ele selou com o selo do seu Espírito Santo. Não vai falhar. Em breve esse mundo quebrado encerra seu expediente. E as portas da glória se abrem para todo aquele que nessa terra decidiu colocar a sua esperança em algo sólido, firme, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar pelo seu sofrimento. Eu quero orar pelo que você está passando. Eu queria que a gente parasse agora, se compadecesse dessas famílias que perderam seus entes queridos. Eu queria orar pela família Melo. Eu queria orar por essa família que, como que a gente pode falar alguma coisa perante a morte, mas nós podemos transbordar em amor. Se você está passando um momento difícil na sua vida, não minimize seus problemas. Está tudo bem, nós queremos orar por você. Venha cá. Nossos líderes de PG, líderes de ministério, para vir orar por esses irmãos preciosos. A face do meu amado. A gente possa transbordar em graça hoje. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você que está aqui na frente, mas também você que está aí na sua cadeira, você não escapa dessa oração hoje à noite. Quero orar por você. Senhor Jesus, eu entro na sala do trono nessa noite
para interceder por meus irmãos. Tem pessoas aqui nesse altar e nesse auditório que estão com o coração quebrado. Ah, como dói a dor da rejeição. Ah, como dói ser rejeitado. Ah, como dói ser abandonado. Jesus participou dos seus sofrimentos. Homens de dores, homem de dores. Tem pessoas aqui, Deus, que foram traídas. E Deus, é uma dor inexplicável. Tem pessoas aqui que foram enganadas. Tem pessoas aqui que foram usadas. Tem pessoas aqui que foram vítimas de violência. Tem pessoas nesse auditório que são vítimas de violência. Violência essa que machucou a alma, que quebrou o coração. Sim, Jesus. Eu oro agora por essas pessoas. Eu oro para que essa mensagem do Evangelho seja uma mensagem de esperança. Eu oro agora por pai e mãe que estão aqui chorando por seus filhos. Me lembro de Mônica, mãe de Agostinho, insistindo a um bispo que fosse falar com seu filho, e o bispo diz: não há o que fazer para o seu filho, ele está soberbo e perdido em seus pensamentos. E ela chorava e implorava para que o bispo fosse falar com Agostinho, e o bispo diz: vai em paz, porque é impossível permanecer perdido. Um filho de tantas lágrimas. Tem pai e mãe aqui hoje chorando por seus filhos, mas está aqui um Deus compadecido das nossas fraquezas. Está aqui nesse lugar um Deus que se preocupa com as nossas dores, que se preocupa com as nossas dificuldades. Está nesse lugar um Deus que nos ama. Está nesse lugar um Deus que nos abraça, um Deus que nos junta, um Deus que é luz nas trevas, um Deus que é bálsamo de cura para dias difíceis. Tem pessoas aqui quebradas, ó Deus, financeiramente, nervosas, ansiosas, preocupadas. Tem um Deus aqui que se compadece de ti. Há pessoas aqui doentes, com enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Há um Deus aqui que se compadece de ti. Há um Deus que cura, há um Deus que abraça, um Deus que levanta. Há pessoas aqui em luto, e eu paro nesse momento para orar pela família Melo. Dizer: Deus, nós não podemos mensurar a dor daquela família, daquele pai, daquela mãe, daquele irmão. Nós choramos com o nosso irmão Fabiano, choramos com ele hoje, e não podemos mensurar a dor, mas nós podemos derramar graça, e nós podemos dizer: existe um Deus que se compadece do enlutado. Podemos exercer a fatia do Evangelho que diz: chore com os que choram. Nós podemos chorar com os que choram, e nós podemos declarar: existe um Deus que se compadece de ti. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que não é o causador do mal, mas que é o Salvador em meio ao mal. Eu oro por um transbordar da esperança de Deus, da esperança do Evangelho. Vem renovar as nossas forças.
vem gerar alegria em meio à dificuldade, em meio à dor. Existe um Deus que se compadece de ti. Existe um Deus que se importa com você. E esse Deus te deu uma promessa. Ele tem um tesouro escondido para ti. Nós oramos para que a igreja seja o abrigo do mundo. Nós oramos para que a igreja seja o guarda-chuva do mundo, o hospital do mundo. Existe um Deus que se compadece de ti. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus renove as suas forças nessa noite. Que Ele restaure o vigor, aleluia. Que Ele traga refrigério, aleluia. Que Ele traga esperança. Que Ele traga ânimo, que Ele traga cura, que Ele sopre vida, vida de Deus, sopra Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fortaleça ela aí com o seu abraço. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Amém. Você tem uma missão nessa noite. Você vai sair desse culto e você vai ser um mensageiro de boas notícias. Um mensageiro da paz. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e dizer: por ora vivemos em um mundo quebrado, mas em breve temos uma esperança em Cristo Jesus. Ele venceu, nós também vamos vencer. Palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Amém. Que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe teu domingo, a sua casa. Que seja uma semana de bênção e que você possa ter esperança em Jesus e lembrar que em meio às más notícias temos uma grande, boa notícia. Jesus vive, Ele é a nossa esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá.
posso crer.